Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Jean Lucas, sou da cidade de Salvador, Bahia, e congrego na igreja IPDA, né? Aqui de Salvador, Bahia, sede setorial, no bairro dos Dois Leões. Irmãos, o que eu venho contar é uma experiência não fictícia que eu tive com o Senhor. Eu, todavia, sempre fui um jovem muito dedicado à palavra de Deus, zeloso na sã doutrina, e sempre me preocupei muito com agradar a Deus, né? Moro sozinho com minha avó, só eu sou evangélico dentro de casa. Aliás, na própria minha família eu sou o único crente. E tenho passado muitos desafios desde 2015, quando eu aceitei Jesus, né? Na minha vida. É o seguinte, irmãos, por ser muito zeloso da sã doutrina e temente a Deus e as coisas de Deus, eu sempre fui apegado aos testemunhos dos irmãos de arrebatamento ao céu e inferno. Com qual objetivo? Por ter sensibilidade espiritual e temor, eu sempre buscava saber, através de revelações, o que agradava a Deus e o que não agradava. E nisso eu acabei entrando nesse mundo de arrebatamentos, de céu e inferno, para acrescentar minha fé, sendo que a Bíblia diz que a única regra de fé do cristão deve ser somente a Bíblia, né? E é a graça de Cristo que nos salva, não testemunhos de arrebatamento de A, B ou C. É evidente que muitas pessoas não conhecem nenhum arrebatamento de espírito, mas são libertas de muita coisa por ler a Bíblia e pelo próprio Espírito Santo. Vou contar a história, irmãos, do que eu passei em 2017 e em 2019, no ano passado, né? Eu, por ficar vendo esses testemunhos, né, principalmente os narrados com voz robótica aí no canal Evangelismo Online e outros mais, eu fiquei pré-depressivo e paranoico, o que não deveria acontecer com algo que supostamente era da parte de Deus, né? Em 2017 eu estava acompanhando testemunhos, inclusive do Kenzo Atsushi, né, que na época só tinha até a segunda experiência, não estava tão famoso como hoje. Eu conheci o testemunho do Bunny Kingsley, um irmão da Nigéria, que condenava muitas coisas que nenhum outro testemunho que eu ouvia antes condenava. Isso me causou certa confusão, né? Por exemplo, nesse testemunho fala, enquanto que os outros falavam que mulher não deve cortar o cabelo, porque aí foi dado em lugar de véu, esse testemunho falava que a mulher deveria usar o véu. Se não usasse o véu, todas iriam para o inferno. E sobre a questão da aliança de casamento, né, que causou muita confusão na minha mente, tem causado na de muitos. Então, irmãos, o que foi que aconteceu? Eu fiquei muito paranoico por causa disso, né? Fiquei muito paranoico, eu já me via condenado ao inferno por causa desse testemunho. E eu não via mais salvação para mim, porque nesse testemunho falava que ninguém entraria no céu, inclusive o próprio irmão que se disse arrebatado, né? O próprio irmão dizia que ele não iria para o céu, porque ele não estaria qualificado como ninguém no mundo. Agora vocês irmãos, imaginem que você está servindo a Deus com fidelidade, mas com a certeza de ir para o inferno. O quão miserável que eu era, né? O quão miserável. E os dias foram passando, eu não estava mais suportando, né? E eu ficava imaginando como estaria a situação do missionário Davi Miranda, porque ele usava aliança de casamento, não pregou sobre o uso do véu, né? Só pregava que a mulher cristã não deveria cortar o cabelo e nem pintar. E somente isso, né? Somente isso. Então, tudo isso causou confusão na minha mente. Eu comecei a ficar depressivo e acabei ficando, né? Minha avó materna começou a ficar muito preocupada comigo, porque pela minha saúde mental que estava no momento, eu estava à beira da loucura, literalmente. Eu continuei vendo testemunhos, ouvi outro pior ainda, né, do irmão Eninaya Thompson da Nigéria, que diz que até tomar banho de sabonete é pecado. E eu sentia que aquilo era verdade, né? Porque eu estava muito sensível, então eu comecei a ficar com a mente perturbada. Tomava banho com sabão de lavar roupa, sabão de pedra, né? Tava ficando paranoico e tava me fazendo mal. Cheguei a queimar minha pele, porque esse tipo de sabão não é apropriado para o banho, né? E
também eu ficava muito amuado dentro de casa, né? Não podia ver a luz do sol, não podia sair de dentro de casa. Fiquei realmente louco por causa desses testemunhos. Mas graças a Deus, quando foi em novembro do ano passado, exatamente no dia 19, eu recebi uma libertação de Deus, né? Recebi uma libertação de Deus quando eu estive orando, que se Deus tinha algum plano na minha vida, que Ele me libertasse daquela angústia, daquela opressão maligna por causa desses testemunhos, e se era verdade ou não, o Senhor me libertou. Primeiro, Ele me mostrou, me permitiu que eu visse, que eu fui pesquisar no Facebook. Eu não tenho Facebook, irmãos, só estava pesquisando sobre a vida do Urban Kingsley, e ele tem Facebook, né? E pelo Google nós sabemos que tem como você achar perfil do Facebook se você pesquisar a pessoa, e aparece o perfil do Facebook. Eu abri mesmo, porque mesmo sem ter a conta do Facebook, você tem como acessar a conta da pessoa, né? Exceto algumas coisas, tipo, você não pode ver fotos se não tiver adicionado. E eu vi lá que esse irmão, entre aspas, ele faz campanhas antibíblicas, como ele arranca dinheiro dos outros para fazer coisas tipo satânicas, tipo, ele faz libertações estranhas que são antibíblicas, né? Ele cobrava 10 nairas, que é a moeda nigeriana, para libertar o povo dos espíritos das florestas. E o que é que o povo fazia? Pagava os 10 nairas e arrancava galha de tronco, ou seja, eles pagavam 10 nairas para arrancar raiz de tronco, para supostamente ser liberto do espírito das florestas. Ou seja, eu estava seguindo um louco, uma pessoa que talvez nem cristão é. Então, passando disso, eu comecei a orar mais, eu comecei a me sentir paz, liberto, parei de acompanhar esses testemunhos, né? Outra coisa também, sobre os testemunhos do Kenzo Atsushi e os demais narrados com voz robótica, eu sempre acompanhava muito. Eu gostaria de dizer aos irmãos que eu era muito fã, entre aspas, do Kenzo Atsushi. Eu me espelhava nele, né, como um modelo de cristão, sendo que a Bíblia diz que Jesus é o espelho. A Bíblia diz que é para Jesus que a gente tem que olhar. Jesus disse na sua palavra, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia não manda a gente aprender de Kenzo, nem de ninguém narrado com voz robótica, nenhum personagem, nem real nem fictício. Principalmente quem é fictício, né? Então, irmãos, é o meu testemunho, muito breve, né? E eu gostaria de deixar uma palavra do Senhor que Ele deixou para mim nessa hora, né? Porque eu já me sentia condenado nessa época, que me levou a me afastar um pouco da presença de Deus, né? Eu fiz coisas erradas que não convém eu comentar aqui, porque não edificaria aos irmãos. O Senhor me mostrou no sonho uma parte do inferno, e eu acabei me arrependendo e voltando a tempo, né? Foi horrível a experiência que eu tive. Então, irmãos, eu gostaria de deixar a palavra do Senhor aqui para os irmãos, que está em Romanos 8, versículo que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ora, se a Bíblia diz que em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como é que eu, servindo a Deus, vou estar servindo a Deus com a certeza de ir para o inferno? Isso é obra de Satanás, irmãos. Então, que venhamos a seguir a palavra de Deus, que é nosso firme fundamento da nossa fé, né? É a palavra de Deus e nada mais. E que tenhamos cuidado, meus irmãos, com testemunhos na internet. E que venhamos averiguar sempre a veracidade, não só dos fatos, como dos personagens. Esses de voz robótica já está mais do que provado que foram criados por um blog que é o mesmo dono de canais no YouTube, né, que propagam esses testemunhos. Esse foi o meu testemunho, irmãos, da minha libertação, que começou em 2017, um drama que começou em 2017 e terminou em novembro de 2019. Esse sou eu, Jean Lucas, irmão Jean Lucas, aqui de Salvador, Bahia. Não sou um personagem fictício, estou passando aos irmãos esses testemunhos. Eu saúdo os irmãos da paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Jean Lucas, sou da cidade de Salvador, Bahia, e congrego na igreja de PDA, né?
aqui de Salvador, Bahia, sede setorial, no bairro dos Dois Leões. Irmãos, o que eu venho contar é uma experiência não fictícia que eu tive com o Senhor. Eu, todavia, sempre fui um jovem muito dedicado à palavra de Deus, zeloso na sã doutrina, e sempre me preocupei muito com agradar a Deus, né? Moro sozinho com minha avó, só eu sou evangélico dentro de casa. Aliás, na própria minha família eu sou o único crente. E tenho passado muitos desafios desde 2015, quando eu aceitei Jesus, né, na minha vida. É o seguinte, irmãos, por ser muito zeloso da sã doutrina e temente a Deus e as coisas de Deus, eu sempre fui apegado aos testemunhos dos irmãos de arrebatamento ao céu e inferno. Com qual objetivo? Por ter sensibilidade espiritual e temor, eu sempre buscava saber, através de revelações, o que agradava a Deus e o que não agradava. E nisso eu acabei entrando nesse mundo de arrebatamentos, de céu e inferno, para acrescentar minha fé, sendo que a Bíblia diz que a única regra de fé do cristão deve ser somente a Bíblia, né? E é a graça de Cristo que nos salva, não testemunhos de arrebatamento de A, B ou C. É evidente que muitas pessoas não conhecem nenhum arrebatamento de espírito, mas são libertas de muita coisa por ler a Bíblia e pelo próprio Espírito Santo. Vou contar a história, irmãos, do que eu passei em 2017 e em 2019, no ano passado, né? Eu, por ficar vendo esses testemunhos, né, principalmente os narrados com voz robótica aí no canal Evangelismo Online e outros mais, eu fiquei pré-depressivo e paranoico, que não deveria acontecer com algo que supostamente era da parte de Deus, né? Em 2017 eu estava acompanhando testemunhos, inclusive do Kenzo Atsushi, né, que na época só tinha até a segunda experiência, não estava tão famoso como hoje. Eu conheci o testemunho do Bunny Kingsley, um irmão da Nigéria, que condenava muitas coisas que nenhum outro testemunho que eu ouvia antes condenava. Isso me causou certa confusão, né? Por exemplo, nesse testemunho fala, enquanto que os outros falavam que mulher não deve cortar o cabelo, porque aí foi dado lugar de véu, esse testemunho falava que a mulher deveria usar o véu. Se não usasse o véu, todas iriam para o inferno. E sobre a questão da aliança de casamento, né, que causou muita confusão na minha mente, tem causado na de muitos. Então, irmãos, o que foi que aconteceu? Eu fiquei muito paranoico por causa disso, né? Fiquei muito paranoico, eu já me via condenado ao inferno por causa desse testemunho. Eu não via mais salvação para mim, porque nesse testemunho falava que ninguém entraria no céu, inclusive o próprio irmão que se disse arrebatado, né? O próprio irmão dizia que ele não iria para o céu, porque ele não estaria qualificado como ninguém no mundo. Agora vocês irmãos, imaginem que você está servindo a Deus com fidelidade, mas com a certeza de ir para o inferno. O quão miserável que eu era, né? Quão miserável. E os dias foram passando, eu não estava mais suportando, né? E eu ficava imaginando como estaria a situação do missionário Davi Miranda, porque ele usava aliança de casamento, não pregou sobre o uso do véu, né? Só pregava que a mulher cristã não deveria cortar o cabelo e nem pintar. E somente isso, né? Somente isso. Então, tudo isso causou confusão na minha mente. Eu comecei a ficar depressivo e acabei ficando, né? Minha avó materna começou a ficar muito preocupada comigo, porque pela minha saúde mental que estava no momento, eu estava à beira da loucura, literalmente. Eu continuei vendo testemunhos. Eu vi outro pior ainda, né, do irmão Eninaya Thompson da Nigéria, que diz que até tomar banho de sabonete é pecado. E eu sentia que aquilo era verdade, né, porque eu estava muito sensível. Então eu comecei a ficar com a mente perturbada. Tomava banho com sabão de lavar roupa, sabão de pedra, né, tava ficando paranoico e tava me fazendo mal. Cheguei a queimar minha pele, porque esse tipo de sabão não é apropriado para o banho, né? E também eu ficava muito amuado dentro de casa, né? Não podia ver a luz do sol, não podia sair de dentro de casa. Fiquei realmente louco por causa desses testemunhos.
mas graças a Deus, quando foi em novembro do ano passado, exatamente no dia 19, eu recebi uma libertação de Deus, né? Recebi uma libertação de Deus quando eu estive orando, que se Deus tinha algum plano na minha vida, que Ele me libertasse daquela angústia, daquela opressão maligna, por causa desses testemunhos, e se era verdade ou não, o Senhor me libertou. Primeiro, Ele me mostrou, me permitiu que eu visse, que eu fui pesquisar no Facebook. Não tenho Facebook, irmãos. Só estava pesquisando sobre a vida do Urban Kingsley. E ele tem Facebook, né? E pelo Google nós sabemos que tem como você achar perfil do Facebook se você pesquisar a pessoa. E aparece o perfil do Facebook. Eu abri mesmo, porque mesmo sem ter a conta do Facebook, você tem como acessar a conta da pessoa, né? Exceto algumas coisas, tipo, você não pode ver fotos se não tiver adicionado. E eu vi lá que esse irmão, entre aspas, ele faz campanhas antibíblicas, como ele arranca dinheiro dos outros para fazer coisas tipo satânicas, tipo, ele faz libertações estranhas que são antibíblicas, né? Ele cobrava 10 nairas, que é a moeda nigeriana, para libertar o povo dos espíritos das florestas. E o que é que o povo fazia? Pagava os 10 nairas e arrancava galha de tronco. Ou seja, eles pagavam 10 nairas para arrancar raiz de tronco, para supostamente ser liberto do espírito das florestas. Ou seja, eu estava seguindo um louco, uma pessoa que talvez nem cristão é. Então, passando disso, eu comecei a orar mais, eu comecei a me sentir paz, liberto, parei de acompanhar esses testemunhos, né? Outra coisa também, sobre os testemunhos do Kenzo Atsushi e os demais narrados com voz robótica, eu sempre acompanhava muito. Eu gostaria de dizer aos irmãos que eu era muito fã, entre aspas, do Kenzo Atsushi. Eu me espelhava nele, né, como um modelo de cristão, sendo que a Bíblia diz que Jesus é o espelho. A Bíblia diz que é para Jesus que a gente tem que olhar. Jesus disse na sua palavra, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia não manda a gente aprender de Kenzo, nem de ninguém narrado com voz robótica, nenhum personagem, nem real nem fictício. Principalmente quem é fictício, né? Então, irmãos, é o meu testemunho, muito breve, né? E eu gostaria de deixar uma palavra do Senhor que Ele deixou para mim nessa hora, né? Porque eu já me sentia condenado nessa época, que me levou a me afastar um pouco da presença de Deus, né? Eu fiz coisas erradas que não convém eu comentar aqui, que não edificaria aos irmãos. O Senhor me mostrou no sonho uma parte do inferno, e eu acabei me arrependendo e voltando a tempo, né? Foi horrível a experiência que eu tive. Então, irmãos, eu gostaria de deixar a palavra do Senhor aqui para os irmãos, que está em Romanos 8, versículo que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ora, se a Bíblia diz que em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como é que eu, servindo a Deus, vou estar servindo a Deus com a certeza de ir para o inferno? Isso é obra de Satanás, irmãos. Então, que venhamos a seguir a palavra de Deus, que é nosso firme fundamento da nossa fé, né? É a palavra de Deus e nada mais. E que tenhamos cuidado, meus irmãos, com testemunhos na internet. E que venhamos averiguar sempre a veracidade, não só dos fatos, como dos personagens. Esses de voz robótica já está mais do que provado que foram criados por um blog que é o mesmo dono de canais no YouTube, né, que propagam esses testemunhos. Esse foi o meu testemunho, irmãos, da minha libertação, que começou em 2017, um drama que começou em 2017, terminou em novembro de 2019. Esse sou eu, Jean Lucas, irmão Jean Lucas, aqui de Salvador, Bahia. Não sou um personagem fictício, estou passando aos irmãos esses testemunhos.